Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Pra quem ainda não me conhece, pra quem é novo ou nova aqui no canal, porque eu vi que temos inscritos novos, sejam todos muito bem-vindos, que vocês gostem do conteúdo e que o conteúdo do canal seja edificante pra tua vida. Bom, o vídeo de hoje vai ser de um tema, de uma pregação que eu fiz esse ano, mês passado eu acho, se eu não me engano foi mês passado, dia 30 de abril, que falava sobre o pecado da graça. Eu espero que vocês gostem e que Deus venha falar ao seu coração. Um beijo. E bom, como eu disse aqui no começo desse vídeo mesmo, o tema de hoje é o pecado e a graça, o tema de um vídeo que é uma pregação que eu fiz mês passado, dia 30 de abril. E eu não postei aqui no canal porque eu não achei muito bom, então eu não postei. Então eu voltei aqui, hoje, dia 21 de maio, pra tentar gravar esse vídeo sobre esse tema aqui pra vocês. Bom, a gente sabe que Deus ele criou um mundo perfeito, sem erro, sem maldade, sem morte, sem pecado também. Mas se Deus criou um mundo sem pecado, como é que um pecado foi entrar no mundo? Mas antes, o que significa pecado? Bom, se a gente for lá pesquisar no Pai dos Burros, segundo as definições de Oxford, pecado ele significa uma violação de um preceito religioso, a desobediência de uma norma ou de algum preceito, mas também significa falta ou erro. E também, lá na sua origem grega, amartia, pecado significa você errar ao alvo ou você fracassar. Então a gente já sabe o que significa pecado. E agora, para responder a pergunta de como e quando o pecado entrou no mundo, a gente vai precisar voltar lá para Gênesis 3. Então pega a sua Bíblia, abre lá em Gênesis 3 e bora entender um pouquinho sobre o pecado e a graça. Bom, eu vou contextualizar os irmãos, explicando nas minhas palavras o que se passa em Gênesis 3. A gente já sabe, aqui o mundo já foi criado, Deus já criou o mundo, os seres humanos também já foram criados, os animaizinhos, tudo já tá, olha, perfeitinho. E bom, aqui Eva estava passeando no jardim e aí chega a serpente toda astuta, o animal mais astuto que tinha. Ela chega pra Eva e fala assim: Ô Eva, vem cá. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui do jardim? E aí Eva responde. Eva diz assim: olha, a gente pode comer de todas as árvores que tem aqui no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse para não comermos do fruto dela e nem tocarmos nela, porque se comermos do fruto ou tocarmos nela, nós certamente morreremos. E aí a serpente diz para Eva: que nada! Deus disse isso porque ele sabe que quando vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo tanto o bem como o mal. É por isso que ele não quer que vocês comam do fruto. E aí Eva, ela ouve ali as palavras da serpente, ela dá uma olhada para a árvore e ela começa a admirar o fruto da árvore. Ela começa a admirar a árvore e ela começa a ter um desejo de comer do fruto. Ela começa a ver como aquela árvore era boa, como ela era boa para dar entendimento, e ela começa a se convencer, sabe? Nossa, deve ser bom ser como Deus, deve ser bom ser conhecedor do bem e do mal. Ela passa a sentir o desejo de comer do fruto que era proibido por Deus. E aí, Eva, ela abre espaço para a tentação, ela pega um fruto da árvore e ela come o fruto. E ela chama Adão, entrega o fruto para Adão e Adão, ele também come do fruto. E aí tava Deus passeando no jardim como ele tinha costume, porque Adão e Deus, eles tinham uma comunhão tão linda com Deus. Se você lê os primeiros capítulos, você vê ali que eles tinham uma intimidade com Deus muito grande, né? Era lindo a comunhão, a conexão, a intimidade que eles tinham com Deus. E ali, quando eles pecaram contra Deus, aquela comunhão, aquela intimidade foi cortada, foi quebrada. E aí Deus estava passeando no jardim como ele tinha costume, porque Deus, ele passeava no jardim todas as tardes, todos os dias, e conversava ali diretamente com Adão. Ele conversava ali diretamente, Adão ouvia a voz do Senhor e respondia, porque eles tinham uma amizade muito grande. E aí naquele dia, não foi diferente, Deus passeava no jardim, só que ele não encontrava Adão. Deus sabia onde Adão estava. Só que Adão, quando Adão e Eva comeram do fruto, os olhos deles se abriram. E eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. E eles olharam para si e sentiram vergonha porque eles estavam nus e se esconderam. Pegaram folhas lá e se cobriram e se esconderam, né, da presença do Senhor. Porque eles ouviram a voz do Senhor soar pelo jardim e eles sentiram medo, eles
temeram e se esconderam da presença de Deus. E se a gente volta um pouquinho na história e vai lá para Gênesis 2, versículo 25, se eu não me engano, diz que ambos estavam nus, porém não sentiam vergonha. E quando comeram do fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. E quando Deus chegou lá no jardim para conversar com eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam. E aí Deus pergunta assim: Adão, onde você tá? E aí Adão responde: Senhor, eu ouvi a sua voz soar pelo jardim, eu temi porque eu estava nu e me escondi. E aí Deus fala assim para Adão: Mas Adão, quem foi que te disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu havia proibido? E aí Adão, ao invés dele falar: Sim, Senhor, eu pequei contra ti, eu comi do fruto que tu havia proibido, ele fala assim: Foi a mulher que tu me deste como companheira que me deu do fruto e eu comi. E aí Deus pergunta para Eva: Eva, por que você fez isso? E aí Eva responde: Foi a serpente que me enganou e eu comi do fruto. Eles comeram no fruto, pecaram contra Deus, desobedeceram a ordem de Deus e o pecado deles tiveram consequências. Você pode até se questionar, a gente pode até falar, né? Mas Deus não havia dito que se eles comessem do fruto, eles morreriam? Se eles tocassem ou comessem do fruto, certamente eles morreriam? Por que eles não morreram quando eles comeram do fruto? Mas, se a gente analisar bem, a morte entrou no mundo. No mundo que era bom, no mundo perfeito que Deus havia criado, porque Deus disse: haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. E ao cometerem esse pecado contra Deus, eles abriram uma porteira para que o pecado entrasse no mundo. E junto com o pecado entrou a morte, entrou tudo que é de ruim. Entrou a tristeza, entrou tudo que não havia no mundo perfeito criado por Deus. E o pecado deles tiveram consequências, como a gente vê a partir do versículo 14 de Gênesis 3, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui a gente vê a consequência do pecado de Adão e Eva. Realmente, a morte entrou no mundo e eles morreram. Eles que tinham uma árvore da vida no jardim, porque no jardim havia essas duas árvores principais, por assim dizer, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era permitido eles comerem, eles podiam comer daquele fruto. Só a árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida. A árvore da vida eles comiam e permaneciam em vida, eles permaneciam vivendo. E eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido, e a partir dali eles tiveram uma vida finita, que tinha um fim. Então a morte ali entrou no mundo e a consequência chegou. Aí, só que a maldade ela foi crescendo tanto no mundo, porque quando a porteira foi aberta e entrou tudo de ruim no mundo, a maldade também entrou. E ali a maldade foi ficando tanta que Deus até ele colocou um limite estipulado de vida, que é 120 anos. A gente vê isso mais pra frente na Bíblia. Então, Adão e Eva eles tinham uma vida finita agora. Né? A árvore da vida havia sido escondida por Deus. Deus colocou os seus anjos ali acampando na árvore com espadas para proteger a árvore e ela está escondida. Até hoje muitas pessoas procuraram, mas a gente não encontra porque Deus escondeu. Então aqui, Adão e Eva pecou. A gente pode até separar esse acontecimento em 4 passos que Eva deu até a queda do homem. O primeiro passo foi que Eva deu atenção para o que a serpente estava dizendo. Ela deu ouvidos ao que o inimigo falou e ela foi se convencendo do que ela estava ouvindo. O segundo passo foi que ela olhou para a árvore e ela sentiu o desejo de comer do fruto. Ela sentiu o desejo de
sabe, ser conhecedora do bem e do mal, ela se sentiu tentada a pegar do fruto e a comer. E o terceiro passo foi que ela pegou do fruto e ela comeu do fruto. E o quarto e último passo foi que Eva, ela também deu o fruto a Adão. E Adão, ele pegou o fruto e ele também comeu do fruto. E ali, todos pecaram. Aí a gente pode até se questionar, mas rapaz, eu não tava lá e eu tenho que pagar as consequências do pecado deles? Por que eu tenho que pagar a consequência do pecado que eles cometeram lá no início de tudo, no princípio de tudo? Mas se a gente vê, né, quantas e quantas vezes a gente não comete o mesmo erro de Adão e Eva? Quantas vezes a gente não dá ouvidos para o inimigo, para as sugestões que o inimigo nos dá e peca contra Deus? Quantas vezes Deus nos instrui a fazer algo e a gente não ouve a voz de Deus? Quantas vezes a gente não se esconde da presença de Deus? Quantas vezes a gente não peca e não comete pecados até piores do que o de Adão e Eva? Né? Quantas e quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Porque é muito comum a gente ver as pessoas dizerem, nossa, quando eu for pro céu, não vou nem falar com Eva, não quero nem papo com esse povo, tô pagando consequência do pecado deles, é tudo culpa deles. Mas quantas e quantas vezes a gente não faz as mesmas coisas, as exatas mesmas coisas? Quantas vezes a gente não faz as mesmas coisas? Cometendo os mesmos pecados que Adão e Eva? Não ouvindo a voz de Deus, não obedecendo a voz de Deus? Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Então ali todos se tornaram pecadores. Como a gente vê lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram. Ali, aquele primeiro casal, eles pecaram e ali eles se tornaram pecadores. E todos depois deles nasceram pecadores também. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza pecadora, sabe? E aí a gente fala, né? Mas eu não estava no Éden, não fui eu que comi do fruto, não fui eu que pequei contra Deus. Por que eu tenho que arcar com as consequências? Mas nós não estávamos no Éden e herdamos a natureza pecaminosa, mas a gente também não estava no Calvário e a graça de Deus nos alcançou. Mesmo nós não estando ali no Calvário, mesmo a gente não tendo, estando ali, a graça, o sacrifício de Cristo nos alcançou, chegou até nós. Nós fomos salvos pela graça. Nós que estávamos mortos no pecado, fomos libertos pelo sacrifício de Deus. Jesus, ele era perfeito, o Cordeiro Imaculado. E ele se entregou por amor a nós para nos tornar livres do pecado. Deus, ele tem tamanho amor por nós. Ele tinha tanto amor que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós, para nos tornar livres do pecado, para nos tornar salvos. Isso é tão incrível de se pensar, sabe? Que Deus, ele entregou o seu próprio filho por amor a nós, sabe? A gente que tinha pecado contra ele, a gente que sabe, ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu no nosso lugar, sofreu as nossas dores, para que nós pudéssemos resgatar aquela comunhão que tínhamos com Deus. Porque ao pecar, a nossa comunhão foi cortada, porque é isso que o pecado traz. As consequências do pecado é essa. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia do Criador e nos traz morte espiritual, morte. É isso que o pecado faz. Ele rouba a nossa comunhão, a nossa intimidade. Ele destrói a nossa intimidade, a nossa comunhão e a nossa relação com Deus. O pecado não traz coisas boas. O inimigo, ele vem com um prato todo bonito, mas que no final não vale de nada. O pecado, ele pode trazer uma momentânea e superficial felicidade ou alegria, mas no final você vai ver que não valeu de nada, que não trouxe nada de coisas boas. Largue a porta, largue o caminho. É mais fácil sim andar por esse caminho, mas no final você vai ver que
não é bom, não é bom não. Mas o caminho com Cristo, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas o final vale a pena. E foi para que nós pudéssemos ter vida eterna novamente, para que nós pudéssemos ter vida com abundância que Cristo morreu na cruz por nós. Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus se entregou, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e morreu, morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ser livres e pudéssemos resgatar e ter intimidade com Deus. Será que a gente realmente tem aproveitado essa oportunidade? Será que realmente a gente tem, sabe, aproveitado, fazido questão de estar com Deus? Ou a morte de Cristo foi insignificante e não valeu de nada? Porque ele morreu. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós fôssemos resgatados do pecado, porque nós estávamos no lamaçal do pecado, mortos, afundados no pecado. E Cristo morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, termos a oportunidade de ler a Bíblia, de adorar a Deus, de estar em comunhão com Deus novamente. Será que nós realmente temos aproveitado essa oportunidade ou não temos? Ou tanto faz, tanto fez? Será que a gente tem deixado a Bíblia pegando poeira lá dentro do armário, lá dentro do guarda-roupa, da gaveta, ou sei lá onde você guarda a sua Bíblia? Será que a gente tem aproveitado o tempo que temos com Deus? Porque a vida passa rápido demais. Jesus, ele já está voltando, é só a gente olhar para o nosso mundo ao redor e a gente vê que Jesus está voltando e já já ele está aí. A vida passa rápido demais. E a gente precisa aproveitar cada momento, cada segundo ao lado de Jesus. Porque em breve ele voltará. Mas então, nós que estávamos mortos no pecado, nós que estávamos distantes de Deus, nós que éramos inimigos de Deus, fomos salvos pela graça. Fomos salvos pela graça e não foi de graça. Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Um alto preço. E lá em Romanos 5, versículo 19 e 20 diz: Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa mudasse, mas onde o pecado mudou, superabundou a graça. Onde o pecado mudou, superabundou a graça. O pecado e a graça. Hoje nós somos salvos pela graça. Que a gente possa agir como um salvo, ter a vida de um salvo e refletir, sabe, e espalhar essa notícia para Deus, para o mundo, para Deus e o mundo, como diz, que a gente venha, ide e pregar o evangelho, que todos venham saber que Cristo morreu por nós, por amor a nós, e que hoje somos salvos pela graça, que Deus nos libertou e Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Jesus te ama e eu também. Um beijo e até a próxima. Eu espero que eu tenha explicado bem, porque assim, deu quase 20 minutos de vídeo e eu não sei se eu expliquei muito bem as coisas. Eu espero que realmente tenha sido bom. Eu sempre tenho essa insegurança de que eu não expliquei nada e eu só falei e não falei nada ao mesmo tempo. Enfim, um beijo e até a próxima, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você volte para os caminhos de Deus. E que se você pecou e você ficou com vergonha e você se escondeu da presença de Deus com medo do que, sabe, Deus vai pensar, saiba que Deus está te esperando de braços abertos para você retornar aos caminhos dele, para você retornar para a casa do Pai, porque Ele te ama e Ele perdoa. Seja sincero na sua oração, se arrependa de verdade e ore a Deus, se volte para Ele, porque Ele perdoa e o que Ele perdoa Ele esquece, Ele joga no mar do esquecimento. Então volte para Deus, mude de vida, se arrependa, peça perdão a Deus porque Ele perdoa. Mas mude de vida. Jesus te ama. E eu também. Um beijo e até a próxima.